Perfeito. André Anelli também tem outras informações a respeito de uma expectativa de integrantes do governo do presidente Lula a respeito do que pode vir ou não dos Estados Unidos. A gente viu, inclusive, há pouco uma matéria da Camila Yunis que trazia a perspectiva do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas os outros aliados temem que os Estados Unidos apliquem novas sanções ao Brasil e o André Anelli também tem informações sobre isso. Não é isso, Anelli? Exatamente isso, Kobayashi. A gente destaca que ao longo da semana o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, ele que se encontra nos Estados Unidos, prometeu novas sanções do governo Donald Trump contra o Brasil, justamente no âmbito de todo esse julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse que vem artilharia pesada por aí, ele não especificou exatamente o que poderia ser feito pelo governo americano. Nos últimos dias, o próprio presidente Donald Trump disse que estava desapontado, chateado com o Brasil. Então, o governo brasileiro vem aguardando, de fato, novas sanções a serem aplicadas, então, principalmente contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles integrantes da primeira turma responsáveis pelo julgamento que foi encerrado nessa semana. Alexandre de Moraes, ele que é o relator do caso, já é alvo da Lei Magnitsky, com, então, a suspensão do passaporte, do visto americano dele, melhor dizendo, o impedimento dele entrar nos Estados Unidos, também a suspensão, o bloqueio de bens e eventuais contas bancárias em solo americano, e a expectativa é que novas medidas nesse sentido, então contra os demais ministros, à exceção de Luiz Fux, que votou pela anulação do julgamento, mas então existe a expectativa de que os demais ministros também tenham as mesmas sanções aplicadas. O governo brasileiro descarta, pelo menos por enquanto, a aplicação de qualquer tipo de sanção, como, por exemplo, aconteceu no tarifaço imposto pelos Estados Unidos, 50% de tarifas importadas do Brasil para lá, porque isso impactaria também o agronegócio e faria com que o setor, que é majoritariamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, de alguma forma tirasse esse apoio e isso então prejudicasse o desempenho de uma eventual pessoa apoiada por ele nas eleições do ano que vem. Portanto, o governo brasileiro tem aguardado realmente sanções individuais contra os ministros do STF. Só para encerrar, né, Kobayashi, a gente traz aqui então a informação de momento que o ex-presidente Jair Bolsonaro, diante de todo esse cenário jurídico, político e até mesmo econômico, continua em atendimento nessa unidade de saúde, o DF Star, um hospital particular que fica localizado na Asa Sul, aqui na capital federal, nesse momento então passando por procedimentos dermatológicos, diferentemente do que aconteceu com ele nas outras ocasiões, quando ele foi atendido aqui, que foram procedimentos de ordem gastrointestinal, consequência daquela facada do ano de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando ele era candidato à presidência da República e que acabou então trazendo diversas consequências negativas para a saúde dele. Diferentemente agora então desse atendimento, é um atendimento de ordem dermatológica e deve acontecer uma alta hospitalar ainda hoje, Kobayashi. Perfeito. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo, diretamente de Brasília, na frente do hospital onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer movimento maior por aí, o André Anelli tem prioridade aqui na informação, a gente acompanha a saída do ex-presidente Bolsonaro, certo que provavelmente ele não falará com a imprensa, mas na última vez os médicos falaram. O André Anelli está lá acompanhando tudo e ele volta na programação da Jovem Pan. Por aqui deixa eu chamar o Luiz Augusto Durso, nosso comentarista dessa edição do Fast News, chegando para analisar esses assuntos. Durso, boa tarde, bem-vindo, meu amigo. Eu quero já te passar a bola para a sua expectativa dessa semana que se inicia, a possibilidade ou não de novas sanções, principalmente de Lei Magnitsky para os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a toda essa preocupação. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Nelson Kobayashi, a toda a audiência da Jovem Pan que nos acompanham no Fast News dessa primeira edição. Bom, Koba, nós temos a expectativa, sim, de novas sanções. Autoridades americanas prometeram que os Estados Unidos vão reagir e provavelmente alguma coisa acontecerá. Até porque essas promessas vêm de figuras muito próximas a Donald Trump e ele precisa dar também alguma reação. Não à toa, a entrevista do nosso atual vice-presidente Geraldo Alckmin é muito otimista até demais, dizendo não tem nada a ver um processo criminal com as sanções americanas, mas tem tudo a ver também.
não só porque Trump tem todas as razões para apertar a situação de relação diplomática e essa geopolítica entre Brasil e Estados Unidos, porque é um governo aqui que não tem tido muita relação, não tem tido uma boa comunicação, as tarifas foram impostas, poucos foram os recursos, e agora as questões relacionadas à família Bolsonaro, que realmente é muito próxima de Donald Trump. Então a expectativa é que realmente, mesmo não tendo relação de fato, né, do ponto de vista técnico, haverá algum tipo de reação. A expectativa é que essa semana pode ter o anúncio de algum tipo de punição, e o Brasil espera punições pontuais, punições personalíssimas e não genéricas para a sociedade. O tarifaço doeu muito para o Brasil em geral, e do ponto de vista político, né, se essa punição for articulada pelo filho do Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, ele deve dizer, olha, não faça algum tipo de punição ampla, algum tipo de punição genérica para toda a sociedade brasileira, porque o capital político que foi ali, de alguma forma, assimilado nessas guerras de narrativas foi positiva para o governo federal. Então, o Lula até saiu mais fortalecido daquele primeiro tarifaço, depois isso desaqueceu e ficou, penso, no meio termo. Mas eu acredito que as punições serão pontuais daqui para frente.